E ele fala, o Wolves estão perto de assinar o contrato com o atacante John Arias. Negócio em torno de 15 milhões de libras. O Fabrício Romano só converteu, né? Foram acordados com... Oi. Não, porque se você converter 15 milhões de libras... O Wolverhampton tem acordo encaminhado com o John Arias, mas ainda precisa fechar a operação com o Flu. Ou seja, eles estão fechados com o Arias, mas o Flu ainda não deu ok, segundo o Vitor Lessa. E agora eu passo pra você, Gabriel. Soltou um vídeo agora também. Você tem algo a pontuar sobre essas notícias? Algo a incluir? Algo a analisar? O palco é seu. Cara, vamos lá. Assim, de informação, o que eu tenho é que existe mantém-se o acordo. Eu tô tentando confirmar se é... Rafael teve um derrame, tadinho. Ela mandou Arias. Aí eu falei, ih, quem deu? Aí abri o Twitter, só vi um monte de opinião da galera batendo, mas não tinha visto isso. Vamos lá, galera. A gente tem atualizações, tem comentários, tem opinião, tem análise, tem tudo aqui no Jornada no Almoço. Então, vamos embora pra essa live aqui. Porque a semana de volta do futebol começou animada sem falar necessariamente de futebol, né? Falando de transferências. É isso. Bom dia pra Cauã Tinoco. Realizou seu sonho, Cauã Tinoco? Quer parar de ter uma live onde tem só a minha voz interagindo com você? Dá uma aliviada no humor matinal, né? Bom dia, cara. Eu não te odeio tanto quanto você imagina, não, tá? O não te odeio tanto, é maravilhoso. Você falou, parece que eu te detesto, mas não, cara. Canalha, eu gosto bastante de você, cara. Bom dia pro Gabriel também, pro Duque, pro nosso chat maravilhoso. Pra Letícia Elkumbach, que tá aqui já no chat. E falou que quem não reagiu igual ela tá maluca. Designer do time de guerreiros também, importante citar. A gente vai falar bastante sobre John Arias, né, cara? Que já é uma notícia muito triste, mas que a gente tem muita coisa pra debater hoje, ô Rafa. É isso. Bom dia pra Matheus Duque, que entrou aqui. Qual foi a pergunta que você fez, Duque, que você entrou aqui? A primeira coisa que você falou foi felizes? Foi isso? Exatamente. Bom dia, Rafa, Todo Gabriel, mundo igual Cauã. Bruno Fratos Feliz aqui. Brasil. Felizão, pô. Não, fiquei em sexto. Tô feliz. Geral, né, cara? Bom dia não é, né? Boa tarde, quase boa tarde também, não é também, né? Porque, que notícia, né? Pra gente começar a segunda-feira, acho que tudo no Fluminense a gente pode se surpreender. Não que seja uma surpresa a possível saída do Arias, né? Mas pega todo mundo desprevenido quando a gente não precisava dessas notícias, né? Infelizmente. É isso. Vamos começar pela pauta quente, com todo respeito, que é o John Arias, cara. Eu vou trazer a informação original, vou trazer uma informação do Vitor Lessa e vou passar pro Gabriel, que soltou um vídeo agora, pra ele dar um resumido aí o que ele tem de informação também, que aí a gente começa tendo tudo de informação dado pra gente debater, né? Então, primeiro, isso aqui. Tweet do Fabrício Romano, ele dá os créditos aqui, a notícia não é dele, a notícia é do John, John, né? Não é John Percy, é isso? John Percy, John e vai Percy. ser importante dar uma lida na notícia do John Percy também, tá? Vou fazer isso. É do Telegraph. Mas eu tô trazendo a linha do tempo, porque eu acho que a maioria das pessoas foi impactada primeiro por esse tweet aqui do Fabrício Romano. Isso. Que ele fala que o Wolves chegou a um acordo por John Arias do Fluminense, here we go, famoso here we go, né? As partes já foram acertadas, 20 milhões de euros, notícia do John Percy do Telegraph, e que ele já teria aceitado a proposta para se juntar aos Wolves. E aí a gente vai na notícia original, e ele fala, o Wolves estão perto de assinar o contrato com o atacante John Arias. Negócio em torno de 15 milhões de libras. O Fabrício Romano só converteu, né? Foram acordados com... Oi. Não, porque se você converter 15 milhões de libras, dá 17 milhões de euros, não dá 20. Perfeito, então são notícias conflitantes. Mas o Fabrício disse que é próximo de 20, ele não fala 20. Perfeito. É close to 20, né? Então, e aí clica nessa notícia aí do John Percy, Rafael, por favor. Vocês vão reparar uma coisa também. O quê? Nesse arroba aqui? Não. Era na notícia mesmo isso. Se você botar ali, closing diz que o Fluminense está perto de fechar. Se aproximando, né? Que a tradução do Twitter botou. Não é... Ô, Rafael, quando for espirrar, muta o microfone pra não passar... Não, pra não passar gripe pra galera, pô. O Rafael entrou aqui... Não, mas vazou o barulho? Na hora que o Duque... Vazou. Na hora que o Duque entrou, Rafael... espirrou em cima do Duque. Eu achei mó deselegante. É porque eu achei que indo lá pro chão, igual eu fiz agora, não ia vazar, não. Mas vou mutar nas próximas. Não, brincadeira. Pô, então até hoje eu espirrei fazendo barulho em todas as lives da minha vida. Eu não sabia que vazava, mas beleza. Provavelmente sim. Eu Mas achei vamos que ia lá, falar, então não sabia, assim...
O John Percy tá dizendo que tá perto de fechar. E o tweet dele é 2 minutos antes do Fabrício Romano. Ele tá dizendo que tá perto de fechar. Não é que ele tá perto de fechar e 2 minutos depois fechou, o Fabrício Romano tweetou. Você vai falar do Vitor Lessa, né? Vai botar o tweet do Vitor Lessa aí, Isso. Né? E um tweet que a Letícia acabou de me mandar também, que eu vou colocar aqui. O do Vitor Lessa, pra contextualizar, se meu Ctrl-V funcionar, seria muito bom também. Enfim, deixa eu parar de compartilhar então e compartilhar de novo. Quando compartilha a tela com 2 monitores, o compartilhar do StreamYard fica meio maluco. Compartilha a tela, Vitor Lessa. Pronto. Tá aí. Aí o Lessa trouxe um contexto um pouco depois, obrigado pelo saúde no chat, um pouco depois do burburinho de Fabrício Romano, né? Sobre Arias, o Fluminense até o momento garante que a negociação não está fechada. Os clubes seguem conversando, mas ainda sequer chegou a uma proposta formal dos ingleses com os valores definitivos. Cenário que evidentemente pode mudar a qualquer momento, mas internamente o clube garante que ainda não vendeu o jogador. O Wolverhampton tem acordo encaminhado com o John Arias, mas ainda precisa fechar a operação com o Flu. Ou seja, eles estão fechados com o Arias, mas o Flu ainda não deu ok, segundo o Vitor Lessa. E agora eu passo pra você, Gabriel. Você soltou um vídeo agora também. Você tem algo a pontuar sobre essas notícias? Algo a incluir? Algo a analisar? O palco é seu. Cara, vamos lá. Assim, de informação, o que eu tenho é que existe mantém-se o acordo. Eu tô tentando confirmar se é formal ou informal. O que eu quero dizer? Se tá no contrato ou se seguiu um acordo de boca, tá? Igual se tinha antes. Para que o John Arias saia numa determinada proposta X e Y. Vou dar um exemplo, tá? Antes se tinha um acordo informal de que uma proposta... Aí se vocês lembrarem exatamente, aí vocês podem me dar uma ajuda, mas se eu não me engano era 10 milhões de euros. Uma proposta de 10 milhões de euros. Galatasaray, né? O John Arias seria... Teve. Não. Era um acordo que tinha informal. De que 10 milhões de euros, o John Arias seria vendido. E aí esse era um acordo informal. Aí vem do Galatasaray, os termos não batem, etc. O Fluminense nega a venda. É o que gera tudo aquela situação no ano passado. E aí, enfim. Então esse acordo se manteve na renovação do Arias. A dúvida é se esse acordo se manteve. E aí, enfim, é o que eu tô tentando apurar. Se o acordo se manteve ainda informal ou se o acordo foi pro contrato. Porque aí se tá no contrato, meu amigo, a gente vai ter que voltar lá em janeiro, mais ou menos, pra poder reclamar daquela coletiva lá. Que inclusive até mostrei no meu vídeo. Enquanto eu aguardava começar, eu tava assistindo a coletiva. Tô assistindo. E é meio bizarro assistir essa coletiva hoje, né, com as informações de saída. Segundo, que é importante também falar, a gente precisa evitar os efeitos manada. O que são os efeitos manada? É o confirmar uma negociação que ainda não está confirmada. A saída do John Arias agora, ela é uma merda de qualquer jeito. De qualquer jeito. Seja por 10, por 20, por 30, por 40 milhões de euros. Porque eu falo isso direto, a saída do John Arias, ela é ruim porque, se você olha a seleção da Copa do Mundo, o John Arias é um jogador especial. Você olha a seleção da Copa do Mundo, tá lá. Todos os jogadores são de finalistas. Só 3 não são. Aliás, só 3 times, né? 4 jogadores não são. Thiago Silva, um dos melhores zagueiros da história. O artilheiro da competição, que do Real Madrid. O goleiro, que foi sensacional, e o John Arias. Só quem tá fora da curva, entre aspas, ali, é o Bono, goleiro do Al Hilal, e o John Arias. Só esses dois que estão fora da curva ali. Então a gente tá falando de um jogador absurdo que, nesse momento, se botar 40 milhões de euros na conta do Fluminense, não vai suprir a saída do John Arias agora. Pode ser que supra pra frente. Mas não vai suprir agora. Então, pra agora, qualquer notícia que seja da saída do John Arias é muito ruim pro Fluminense. Agora, muito da confusão e etc. de saída, eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de cabeça pra poder trabalhar o que é John Arias, o que é Fluminense. Os dois, nesse caso, precisarão ser analisados. Tanto o John Arias, no comportamento dele, como... E é algo que eu falei lá atrás, enfim, que a gente vai ter que reavaliar numa possível saída também. Dele meio que nunca ter feito muita questão de ser ídolo do Fluminense, porque parte do ídolo também tem na conduta com o clube.
eles têm um carinho muito grande, não quer dizer que ele odeia o Fluminense nem nada, mas enfim, ele não é esse o caminho que ele queria seguir na carreira. E tanto da parte do Fluminense de ter feito uma super coletiva, algo... E no final das contas o John Arias tá saindo como se não tivesse renovado o contrato. Mas são coisas que a gente precisa esperar a negociação finalizar pra gente discutir mais a fundo. O que a gente pode discutir agora é discutir um pouco menos, né? Um pouco mais, de maneira um pouco mais rasa, um pouco mais superficial, porque a negociação, o Lessa garantiu, a proposta ainda não chegou, mas para uma proposta oficial vir, normalmente você já tem que ter negociado, então os caras já sabiam termos. Eu já trouxe uma notícia há 2 dias atrás, de que, aliás, um pouquinho mais, 3 dias atrás, de que a proposta que eles iam enviar era de 15 milhões de euros, tem essa lembrança aí também, né, de que às vezes a proposta que chega no Fluminense não é necessariamente o valor, né, que chega no Fluminense não é necessariamente o valor que vai ser noticiado na Europa, porque você tem representantes no meio do caminho, etc. E eu falei com o representante da direção aliás, com o representante não, com um diretor do Patriotas, que aí, enfim, ele não autorizou que fosse em on, né, pra poder falar o nome, que é o clube que possui 50% do John Arias. Ele garantiu que ninguém do Fluminense entrou em contato com ele, que toda conversa é através do representante, de que considera que o Fluminense é um sócio deles, e que quando se exercita uma negociação dessa é um sócio, e que a prioridade é que todo mundo saia feliz do negócio, principalmente o jogador, porque o olhar é sempre pro jogador.